Entendendo acerca do Monte da Transfiguração de Jesus. O que de fato aconteceu nessa passagem? Bem, tem vários pontos para ser observado nessa transfiguração de Jesus, várias questões que podem ser analisadas. Porém, o ponto que eu vou trabalhar hoje é sobre a voz, né? A voz que apareceu no céu. Será que os discípulos ouviram aquela voz? Foi uma voz literal, audível? É... Bem, vamos analisar. Já compartilhando tela com vocês, vamos ver essa questão e, no fim, tirar a conclusão da passagem. Compartilhar a tela com vocês. Vou pegar aqui o texto. Aqui o texto. Vou ampliar, deixar mais visível para vocês. Bem, transfiguração de Jesus. O contexto aqui, obviamente, pega de Mateus 16 e não Mateus 17. Então, não é Mateus 17, mas 16. Então, esse é a primeira questão para analisar aqui, né? Então, vamos lá. Mateus 16, 27. Na verdade, eu apaguei aqui o 27. Eu peguei só o 28. Que é o contexto. Deveras vos digo. Alguns dos que aqui estão absolutamente não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. No 1, agora sim, Mateus 17:1 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Mas adiantando aqui, no 5 vai dizer o seguinte: enquanto, assim, Jesus pegou estes três, Pedro, Tiago e João, e levou ao monte. Enquanto ele ainda estava falando, já lá no alto monte, era uma nuvem resplandecente os cobriu. E aí uma voz saiu da nuvem, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem sempre me agrado. A ele ouviu. A ele ouve, né? Ouçam ele. Essa tradução aqui não ficou muito boa. Então, a ele ouça, né? Ouçam a ele. Que é o que está aqui no grego, o verbo akuete. Ouçam ele. Aí aqui, no 6 diz: ao ouvi-lo, os discípulos caíram sobre seus rostos e estavam aterrorizados. Notem que nós temos aqui o verbo ao ouvi-lo. Os discípulos caíram sobre seus rostos e estavam atemorizados. Então, note que temos aqui a expressão ao ouvi-lo. Aqui está se referindo
aqui está se referindo a quem? Está se referindo a vós. O verbo aqui está ao ouvi-lo, mas na verdade é ouvindo. A tradução aqui melhor não é ouvi-lo, mas ouvindo. Ouvindo. Então, o verbo aqui é ouvindo. Está em continuidade. Então, o verbo aqui se refere a vós. Está dizendo que os discípulos ouviram. No versículo anterior, que é o 5, nós temos aqui o pronome este. Ó, este. Este é o meu filho amado. Este é um pronome demonstrativo. E ele está demonstrando quem é o seu filho amado. Ou seja, está se dirigindo ao filho, apresentando o filho, ó, este, né? Ou seja, é um pronome demonstrativo. Está demonstrando, apresentando. Para quem? Para o filho? Não, o filho já sabe. Para Moisés e Elias? Não, Moisés e Elias já sabem. Para quem essa testificação? Para Pedro, Tiago e João. Então, só aqui já seria o suficiente para provar, segundo o texto, que eles ouviram. 7. Então Jesus, aproximando-se, tocou neles e disse: Levante-se, levantem-se, não tenham medo. Os discípulos ouviram. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os cobriu. E aí uma voz saiu da nuvem, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem sempre me agrado. A ele ouvi, né? O pronome hutos, que significa este. Aí nós temos o verbo seguinte, que é estim, que é. Hutos, este, estim, horios, mu, agapetos. Este é o filho, mu, meu amado. Então temos o pronome no original, este, hutos, ainda indicando, né, o tipo do sujeito, hos, que é masculino, este, apresentando para os três Jesus como o seu filho amado, aqui no original. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. A mesma coisa em Marcos, aqui já é Marcos. Este é o meu filho amado. Então, o pronome demonstrativo continua. Em Lucas, a mesma coisa, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Lucas 9:35. O pronome este está aqui, hutos. Conclusão. Temos atestação do pronome este em Marcos, Mateus, em Lucas, e a testificação em 2 Pedro 1:17. E daqui a pouco vamos analisar. Então, já temos aqui, né, no português, o pronome este. Nos três evangelhos, Marcos, Lucas e João. Este está confirmado, a tradução do pronome está confirmada tanto em Lucas quanto em Mateus e também em Marcos, e com o mesmo pronome em grego, hutos, ou seja, a tradução está correta. Agora, vamos para a conclusão, mas antes, ler
em 2 Pedro 1, 16, 2 Pedro 1, do versículo 16 ao 18, que diz: Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas. Mas nós mesmos vimos, aqui, ó, nós mesmos vimos. Aqui Pedro está afirmando que viu aquele evento. Aqui não está dizendo somente que aqui não vai dizer somente que ouviu, mas que viu também, viu e ouviu a sua majestade. E outra, está no plural, vimos, ou seja, não foi só Pedro que viu, mas ele está testificando que também Tiago e João também viram. 17. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Seguinte voz, ou seja, eles ouviram a voz. Este é o meu filho amado, em que me tenho comprazido. Em grego, vamos ter aqui o pronome hutos estin, ou seja, hutos este. Estin é chorios, o meu, o filho meu. Ou seja, este é o meu filho amado, que é o que está aqui no grego. 18. O verbo e ouvimos esta voz dirigida do céu. Olha o verbo ouvimos. Está no segundo auristo. Ecousamen. Ouvimos. Está no plural. Está em um verbo contínuo, particípio, né? Em ação. Né? Ouvimos. Conjugado lá no passado, né? Quer dizer, está é um verbo que está em ação lá no passado, segundo Auristo. Ouvimos. Sair do céu, que é ex urano. Então, está claro. Sobre o verbo ouvir, ekusamen. A palavra ekusamen é grega antiga e significa ouvimos ou escutamos. É a primeira pessoa do plural do auristo, do verbo akuo, que significa ouvir ou escutar. Então, eles ouviram ou não ouviram? Segundo o texto, segundo Marcos, Lucas e Mateus, e a testificação em 1 Pedro 1, eles ouviram. Não só ouviram, mas em Pedro fala também que viram. Então, eles ouviram sim, segundo o texto. Até o próximo vídeo.